Vamos já começar com essa novidade aí, a apuração da nossa queridíssima Raquel Landim, falando que Tarcísio de Freitas se expressou mal ao falar do voto nulo. Ele disse que reagiu com ironia, em tom de brincadeira, à pergunta que foi feita à Jovem Pan, na qual ele disse que seria um bom caminho anular o voto em um possível segundo turno entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, a Prefeitura de São Paulo. Segundo na coluna da Raquel Landim, disse o governador, abre aspas, não me expressei bem na entrevista, estou sendo criticado, com razão em relação a isso. Não haverá voto nulo contra a esquerda aqui, foi o que disse agora pela manhã o governador Tarcísio de Freitas a Raquel Landim. Bom, é importante dizer que ele também foi provocado aí por muitas pessoas nas redes sociais, inclusive por Carlos Bolsonaro, que publicou no X. Não existe voto nulo contra a esquerda. Fizeram isso no passado com Bolsonaro e isso ajudou a levarem o PT ao poder. Hoje, passado menos de 2 anos, o país está sendo devastado pela facção. Que Deus abençoe o Brasil. E aí tem justamente essa situação. O próprio Pablo Marçal nas redes sociais ironizou também o Tarcísio de Freitas e falou: parabéns pela coragem, governador. Por conta disso, Lula já foi eleito também, foi o que disse Pablo Marçal. Enfim, vamos lá, Josias, começando por você. Essa situação do Tarcísio e ele recuando de uma declaração que acabou trazendo muita repercussão, né? Segundo turno entre Boulos e Marçal, ele inicialmente disse que o voto nulo seria um caminho, agora ele diz que não existe voto nulo contra a esquerda. Por que essa recuada do governador paulista? Houve um tempo em que a política era mais era feita na base da esgrima, né? Hoje é feita na base da canelada. Então, o governador disse alguma coisa que, no segundo turno, se ele tivesse ainda no tempo da esgrima, ele diria: nós estamos no primeiro turno, nosso candidato vai passar ao segundo turno. Faria ali uma pose de defensor da candidatura do Ricardo Nunes. Mas ele reconhece na prática a fragilidade do seu candidato quando admite a hipótese de que ele não estará no segundo turno. E aí ficaria entre a cruz e a espada, entre um despreparado com a candidatura encostada na criminalidade, dedicado à lacração, que é o Pablo Marçal, e alguém cujas habilidades ele não questiona, mas diz alguém que pensa o oposto do que eu penso, que é o Guilherme Boulos. Na prática, o governador está antecipando o que vai acontecer num hipotético segundo turno entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Todo o bolsonarismo vai despejar os seus votos no Pablo Marçal. O Bolsonaro, o seu filho, Carlos Bolsonaro, que deu caneladas no governador por conta dessa defesa de um eventual voto nulo no segundo turno, na hipótese de o Ricardo Nunes não passar para a segunda fase. Carlos Bolsonaro foi lá e falou: isso não existe, né? Não existe voto nulo contra a esquerda. Então está todo mundo já dando de barato que o Ricardo Nunes corre sério perigo de não passar ao segundo turno. E o governador, embora considere que o candidato é absolutamente despreparado para o exercício do cargo, é um candidato mais apropriado, mais dedicado, mais afeito à lacração de rede social, ainda assim ele admite agora, empurrado pelas caneladas do Carlos Bolsonaro, que num segundo turno vai sim votar contra o Guilherme Boulos, portanto, votar naquele que ele considera despreparado, né? E é muito curioso, acho que o Carlos Bolsonaro devia também transferir o seu título do Rio de Janeiro para São Paulo, que seria divertido ver o Carlos Bolsonaro votando em alguém que o considera um débil mental, que foi o que o Pablo Marçal disse ao se referir ao Carlos Bolsonaro, que é um débil mental responsável pela derrota do pai na campanha de 2022, quando o Bolsonaro perdeu para o Lula. Então, tudo aquilo que a gente estava conversando ao longo da semana, Fabiola, o que está acontecendo com o Bolsonaro, que está se desentendendo com o Pablo Marçal, desqualificando o Pablo Marçal, tudo isso que nós estávamos especulando durante a semana, eu até tinha dito ontem que não tinha a menor dúvida de que, crescendo o Pablo Marçal,
o Bolsonaro se comporia com ele depois de desqualificá-lo antes até do segundo turno. Se o crescimento for muito eloquente, o acerto vai se dar antes do segundo turno. Esquece Ricardo Nunes, esquece que enfiou lá na chapa do Nunes um vice e já se compõe logo com o Pablo Marçal, né? E o governador Tarcísio de Freitas está fazendo a mesma coisa, está sinalizando o mesmo movimento. Então, embora todo mundo considere que o Marçal é meio desqualificado para o exercício da função de prefeito de São Paulo, eles já antecipam o voto do segundo turno e, com isso, admitem toda a fragilidade do candidato formal do bolsonarismo em São Paulo, que ainda é, por enquanto, até segunda ordem, o Ricardo Nunes. A gente vai ter mais oportunidade de falar sobre isso, mas é impressionante, né, Josias, como a gente vê o andar da corrida aqui em São Paulo. E Ricardo Nunes, que estava à frente há pouco, né, nas pesquisas de intenção de voto ainda, segundo algumas pesquisas à frente. Muitos diziam que era difícil até ele perder uma eleição como essa, e aí ele vai sendo engolido dessa maneira. Não talvez somente pelos números, mas também pelos discursos, né? Porque quando se começa já a falar da possibilidade de segundo turno, ignorando o nome dele, é um péssimo sinal para a campanha de Nunes. E aí esse péssimo sinal é também para Bolsonaro, né, Thales? Você já inclusive comentou aí as declarações de Tarcísio de ontem, agora tem essa novidade, ele recuando e dizendo que realmente contra a esquerda não há voto nulo. É a direita tentando se organizar e se unir mais uma vez, Thales? Vai ser complicado, né? De qualquer maneira, eles têm muita semelhança. Você vê, o Carlos Bolsonaro é muito semelhante ao Pablo Marçal. Até na argumentação essa de que em 2022 perderam por causa disso, é a mesma argumentação que está na resposta do Carlos, na resposta do Pablo Marçal. Eles são muito semelhantes. Então, esse racha deles é um racha complicado, de dois grupos que pensam muito igual. O problema, por que racham? Racham porque os dois são ambiciosíssimos, têm muita ambição pelo poder e um atrapalha o outro nessa caminhada pelo poder. Então tem essa diferença entre os dois. Por outro lado, o que ocorreu com o Tarcísio foi o que a psicanálise chama de um ato falho. Ele de fato, não tem vontade nenhuma de votar no Pablo Marçal e não, e pode ser, ele até falou ali uma hora, eu ouvi ele falar assim, o voto não é secreto? Então, eu duvido que ele acabe, mesmo declarando voto no Pablo Marçal, que ele acabe votando mesmo no Pablo Marçal, tal o asco que ele tem do candidato, desse candidato. Agora, o Nunes está em apuros absolutos. Tá? O pessoal já está dando tchauzinho para ele. Todo mundo. E o Bolsonaro está numa situação difícil. Por quê? Porque ele não pode bater de frente com Pablo Marçal. Afinal, uma parte do bolsonarismo está ali. Não seguiu as ordens do mito e ficou com Pablo Marçal. Essa parte do bolsonarismo, o Bolsonaro não pode simplesmente brigar com essa parcela do bolsonarismo que é expressa no voto do Pablo Marçal. Então ele está em apuros. Só que ele sabe que lá na frente o Pablo Marçal vai tentar passar a perna nos bolsonaros, não vai tentar tirar o espaço deles, porque o grande sonho do Pablo Marçal é ser candidato à presidência da República, que é o que ele já foi no passado e o que agora, com essa exposição toda, ele sabe que ele terá condição de se colocar. Sonho esse que é compartilhado por muitos outros, né, Thales? Porque é muito curioso, né? Essa história aí. O Tarcísio foi questionado ontem. Olha, vou ser bem sincero, não aguento mais essa pergunta pro Tarcísio. Todo mundo só fala, Tarcísio, você vai ser candidato em 2026? E claro que não, eu vou terminar aqui o meu trabalho aí em São Paulo. E ele fala isso em on, fala isso em off, ele fala isso para todo mundo. É o discurso desse momento. Estamos em 2024, eleição municipal em jogo, tem muita água para rolar 2026. Mas claro que os planos de Tarcísio estão traçados.
né? E isso é algo muito importante. Você escreveu sobre isso também, né, Thales? Porque ele fala uma coisa, mas tem outras coisas por trás disso, né, Thales? Ele tinha uma combinação com o Bolsonaro, um problema que tem que ajustar. Ele não pode tomar o lugar do Bolsonaro nem dos Bolsonaro. Então, ele, olha, por mim, eu sou candidato à reeleição e o Bolsonaro filho, o Bolsonaro pai, se voltar da prisão, o Bolsonaro filho, se o pai ficar preso, disputa a presidência. O que ocorreria? O Bolsonaro filho não tem condição, o Bolsonaro pai não volta, e o Bolsonaro filho não tem condição de vencer, a princípio, uma eleição presidencial, e ele ficaria pronto ali, teria mais um mandato no governo de São Paulo para fazer o seu perfil e fazer a campanha, aí sim, a séria presidência da República, sem precisar bater de frente com os bolsonaros. Isso tudo estava mais ou menos acertado. Mas o que ocorre? Ocorre que o Pablo Marçal entrou na história. E com o Pablo Marçal na história, é possível que o Bolsonaro chegue à conclusão de que, olha, meu filho não vencerá do Pablo Marçal. Eu vou ter que tirar meu filho da disputa agora, botar ele aqui para o governo do Estado e botar lá na disputa presidencial o Tarcísio. Ele que lute para vencer o Pablo Marçal. Então, o Tarcísio sabe que está amarrado ao Bolsonaro. O destino dele está amarrado ao Bolsonaro. E ele precisa deixar isso em banho-maria. Eu acho pouco provável que o Tarcísio cumpra essa promessa agora que apareceu o Pablo Marçal nas paradas, que o Tarcísio cumpra essa promessa de não concorrer em 2026 à presidência da República. Por quê? Porque o Bolsonaro vai estar preso, provavelmente, e aí o candidato é o Pablo Marçal. E a ser o Pablo Marçal, o Bolsonaro prefere que se tente o Tarcísio lá. Nossa, o Thales já